A história começa no shopping, onde o ex-namorado de uma garota rica, Sarah, estava as incomodando, e uma xícara de café derramou em seus sapatos de salto alto de 100 milhões de dólares. Ela ficou confusa quando um jovem apareceu na frente dela. Ele se ajoelhou e começou a limpar a mancha dos sapatos com a camisa. Vendo isso, o ex-namorado dela ficou ainda mais irritado. Então Sarah ofereceu ao rapaz um encontro, mas a atenção dele estava nas bolsas no balcão, então ele recusou. Vendo isso, Sarah impulsivamente puxou seu cartão de crédito preto dourado e comprou todas as bolsas de grife. No dia seguinte, ela foi direto para a casa dele com uma proposta. Seus pais ficaram chocados, querendo saber por que a filha tinha se tornado tão séria. Na verdade, essa garota, Sarah, era herdeira de um grande império empresarial, mas, após o divórcio dos pais, seu meio-irmão se tornou um grande concorrente por sua herança. Agora Sarah suspeitava que seu meio-irmão estava tendo um caso com uma atriz. Enquanto investigava, um cara estranho apareceu. Quando Sarah se recusou a aceitar sua ajuda, o cara disse algo que ela não podia recusar. Pobre Sarah teve que dobrar lençóis com ele. Aos poucos, a distância entre eles diminuiu, e Sarah não conseguia se concentrar na sua investigação. Foi revelado que o nome do cara era Eun-hao, e a atriz havia armado para Sarah para detê-la. Um dia, Sarah foi a um café onde todas as garotas solteiras estavam olhando para um cara. Ela viu que era Eun-hao, que estava trabalhando como barista. Inicialmente, ela o ignorou, mas quando recebeu um desconto 2 vezes na cobrança e um coração foi desenhado no seu copo de café, ela sorriu. A partir daquele dia, onde quer que Sarah fosse, Eun-hao parecia aparecer. Até no shopping, ele apareceu na frente dela e silenciosamente deu-lhe uma rosa vermelha. Sarah ficou confusa, pensando se isso era algum novo estilo de paquera. Alguns dias depois, enquanto Sarah trabalhava no seu escritório, houve uma agitação lá fora. Um entregador entrou sem a permissão da secretária. Sarah ficou um pouco irritada, mas o entregador insistiu que ele só entregaria a carta para o destinatário real e até exigiu ver a identificação de Sarah. Irritada, Sarah jogou a identificação na mesa, mas no momento seguinte, percebeu que o entregador não era outro senão Eun-hao. Agora, Sarah realmente começou a suspeitar que esse cara estava tramando alguma coisa. Mas o pobre Eun-hao também foi mal interpretado. O sonho dele era se tornar padre um dia, e para realizar esse sonho, ele estava trabalhando em vários empregos. Mas a história de Sarah e Eun-hao não terminou aí. Na verdade, o pai de Sarah veio de uma família rica, como genro, o que o fez trabalhar ainda mais para estabelecer seu lugar. Mas, sendo uma mulher poderosa, Sarah muitas vezes era julgada pelos outros. Um dia, Sarah participou de uma reunião de acionistas na empresa, onde sentiu que seu talento estava finalmente sendo aceito. Mas os velhos empresários estavam fazendo piadas baratas em vez de reconhecerem seu talento. Ouvindo tudo isso, Sarah se sentiu profundamente insultada, mas não pôde confrontar os acionistas. Em sua raiva, ela começou a desabafar suas emoções, enquanto lavava o carro. Foi então que ela viu Eun-hao lá. Eun-hao disse que pagaria pela lavagem do carro, mas apenas pediu um café em troca. Sarah concordou em comprar um café para ele, mas quando eles se sentaram no café, Sarah pediu um bife para ela, enquanto Eun-hao apenas assistia, sentindo-se mal. Sarah não compartilhou seus sentimentos, mas perguntou a Eun-hao por que continuava encontrando ele em todos os lugares. Essa coincidência parecia estranha para qualquer um, mas o verdadeiro sonho de Eun-hao era se tornar um padre, o que era como se tornar um eremita. Sua mãe não concordava com isso de jeito nenhum, e eles tiveram uma grande briga. No final, Eun-hao saiu de casa e decidiu trabalhar duro para um dia garantir financeiramente sua família. Por outro lado, Sarah, apesar de ser bilionária, era descuidada com sua vida. Sua mansão luxuosa tinha se tornado uma bagunça completa. Um dia, quando viu o quão suja a casa estava, ela imediatamente chamou um serviço de limpeza e exigiu que enviassem 10 faxineiros. Mas, quando o faxineiro chegou, Sarah ficou chocada. A empresa havia enviado apenas um rapaz, e ele era muito forte. E esse rapaz não era outro senão Eun-hao. No entanto, Eun-hao nem sabia que a casa bagunçada era realmente de Sarah. Ao ver o quarto, ele pensou: agora entendo por que o cliente pediu um limpador potente. Ele começou seu trabalho, e Sarah ficou impressionada com suas habilidades de organização. Depois que tudo estava perfeito, quando Eun-hao estava prestes a sair, ele notou que o lustre da casa estava quebrado. Ele pensou em ajudar, mas com um único erro, o lustre inteiro caiu e se despedaçou. Agora, Eun-hao estava em choque. Quanto custaria este lustre ultra luxuoso? Sarah voltou para casa e, mais uma vez, ficou provado como o mundo é pequeno. O lustre que Eun-hao quebrou valia 6 milhões e 800 mil dólares. Eun-hao disse que pagaria o dinheiro trabalhando para Sarah, mas ela recusou imediatamente e disse que ele deveria apenas dar o dinheiro diretamente. No entanto, Eun-hao insistiu que viria todos os dias limpar a casa até que a dívida fosse quitada. Sarah estava um pouco duvidosa sobre contratar um cara como faxineiro, mas Eun-hao mencionou casualmente que ele estava prestes a se tornar padre e não tinha interesse em mulheres. Ouvindo isso, Sarah pensou que a casa bagunçada estava agora perfeitamente limpa, e com sua agenda ocupada, ter uma ajudante seria útil. Então ela concordou. No dia seguinte, elas foram juntas ao supermercado para comprar tudo o que precisavam para casa, mas ao vê-las, ninguém acreditaria que eram empregadora e empregada. Pareciam um casal. Logo, Eun-hao foi parado por um de seus ex-colegas. Sarah começou a notar quantos trabalhos diferentes esse cara tinha feito, porque onde quer que eles fossem, alguém parecia reconhecê-lo. Normalmente calma, Sarah agora estava ficando bastante curiosa. Naquele dia, houve outra reunião de negócios de alto nível. Alguns acionistas antigos começaram com o mesmo discurso de sempre, dizendo que as mulheres só serviam para parecerem bonitas e não estavam aptas para a liderança. Sarah tentou controlar a raiva, mas quando viu que nem a deixaram servir bebidas só por ser mulher, ela se sentiu ainda mais magoada e saiu da reunião. Esses acionistas provavelmente esqueceram que Sarah tinha um meio-irmão, Shu Zaiyu. Apesar de muitas vezes discordarem quando se tratava de insultar a Sarah, Shu Zaiyu reagiu imediatamente. No dia seguinte, ele avisou diretamente os acionistas que se quisessem continuar trabalhando na empresa, teriam que respeitar a Sarah. Caso contrário, eles seriam convidados a se retirar.
E isso não era suficiente. Mais tarde naquela noite, Shuzayu entrou em outra reunião de acionistas e avisou abertamente novamente. Se alguém maltratasse Sarah ou obrigasse a servir bebidas só porque ela era mulher, não seria bom para eles. Dizendo isso, ele saiu no seu estilo habitual, cheio de atitude. Quando Sarah chegou em casa naquele dia, estava tão cansada que nem teve forças para tirar a maquiagem. Mas seu inteligente e bonito governanta, Eun-hao, imediatamente entrou no modo de ajuda. Nesse momento, a campainha tocou. Era Shuzayu. Ao ver seu irmão, Sarah entrou em pânico e imediatamente pediu a Eun-hao para se esconder. Se ele soubesse que ela tinha um cara como faxineiro, ele não acreditaria. Eun-hao se escondeu no quarto com um cachorrinho, mas, naquele momento, um latido alto foi ouvido. Shuzayu entendeu tudo, mas, brincando, disse que precisava entrar e verificar. Sarah recusou nervosamente, e vendo seu nervosismo, Shuzayu sorriu e foi embora. Depois que ele saiu, Eun-hao saiu silenciosamente, pediu desculpas e deu a Sarah uma linda caixa de doces como presente. Agora a casa, que antes parecia vazia, havia se tornado animada por causa de Eun-hao. Ele não apenas organizou perfeitamente a casa de Sarah, mas também começou a cuidar da vida dela. Sarah compartilhava todas as suas frustrações de negócios com ele sem hesitação. Mas um dia, Sarah começou a duvidar. Eun-hao tinha outro plano? Quando ela perguntou a ele. Eun-yu respondeu sem hesitar. Sim, eu quero seu dinheiro. Na verdade, Eun-yu era um voluntário da igreja. Seu sonho era inspirar Sarah a ajudar os pobres. Ao ouvir isso, Sarah riu e disse: se você quer que eu doe, terá que me dar um dos seus sorrisos? Eu gosto do seu sorriso. Eun-yu imediatamente deu um sorriso fofo, e assim mesmo, o coração de Sarah derreteu. No dia seguinte, uma doação de 10 milhões de rúpias foi feita para a igreja. O mentor de Eun-yu ficou maravilhado e disse-lhe que o seu sorriso era um presente especial e deveria ser usado com sabedoria. A partir de então, Eun-yu ocasionalmente mostrava o seu sorriso encantador para Sarah, e cada vez, novos presentes eram enviados para sua igreja. Inicialmente, as doações eram apenas para itens de ração, mas aos poucos, elas se expandiram para laptops e smartphones. Durante esse processo, a maior mudança aconteceu em Sarah. A empresária que antes era fria, transformou-se lentamente em uma garota fofa e animada. Embora sua atitude de rainha tenha permanecido, ela desenvolveu uma inocência interior. Um dia, o cachorrinho de Eun-yu de repente fugiu. Sarah e Eun-yu correram atrás dele. E quando chegaram à porta, uma atriz famosa apareceu. O ambiente ficou tenso. Esta era a mesma atriz que Sarah um dia investigou devido à vida amorosa do irmão dela, Seo-shil. Vendo Eun-yu vivendo na casa de Sarah, um mal-entendido se formou imediatamente. Sarah estava prestes a falar, mas então Eun-yu a puxou para dentro. Ela ficou chocada. Mas então Eun-yu lhe deu outro susto. Ele disse que o lustre que ele quebrou não era assim tão caro. Ele deu dinheiro e presentes e se despediu oficialmente de Sarah. Sarah tinha 1000 emoções dentro, mas não tinha desculpa para detê-lo. Então, pela primeira vez, Sarah, que nunca expressou seus sentimentos na frente de ninguém, fez uma pergunta inesperada a um cara que era 12 anos mais novo que ela. No aniversário dela, o pai enviou uma planta de calêndula, que significava que a felicidade virá. Sarah sentiu um leve calor no coração. No dia seguinte, houve uma reunião de família, e ela pensou que talvez fosse para o aniversário dela, mas quando viu a atriz lá, seu humor mudou. Acontece que essa celebração era para o irmão dela, Shil, e para a namorada dele. No entanto, Shil então tirou um presente e o deu a Sarah. Significava que ele não havia esquecido o aniversário dela. Depois da festa, quando Sarah estava saindo, a atriz a parou. Ainda havia um mal-entendido entre elas, mas o que ela disse magoou Sarah profundamente. Como se tivesse encontrado um motivo ou estivesse esperando por uma desculpa, Sarah imediatamente ligou para Eun-yu, mas Eun-yu disse que estava trabalhando. Ao ouvir isso, Sarah fez outra ligação. Eun-yu não deu muita atenção a isso, mas logo, uma garota veio até ele e disse: seu chefe chamou você. Ele tentou, explicou que estava no trabalho, mas então a garota disse diretamente que a loja fecharia hoje. Eun-hao e o lojista ficaram completamente surpresos ao ouvir que seu chefe havia comprado a loja. Sentados à mesa de jantar com Sarah, Eun-hao pensou que Sarah estava chateada novamente por causa daqueles velhos. Mas Sarah explicou que desta vez era por causa de sua família. A festa de aniversário dela, que ela achava que estava incluída, não tinha nada a ver com ela. Eun-hao disse nervosamente: eu vi seu RG. Seu aniversário não foi hoje. Sarah rapidamente esclareceu: meu verdadeiro aniversário é diferente do que está no documento de identidade. Eun-hao guardou isso na sua mente. Ele chamou o garçom e pediu para pagar a conta. Sarah recusou, mas Eun-hao insistiu em seu ponto. Naquela noite, quando Sarah saiu do trabalho, Eun-hao estava esperando do lado de fora, perto de seu escritório. Sarah achou um pouco estranho que Eun-hao estivesse sendo tão proativo. Mas então, Eun-hao tirou um bolo de aniversário. Ele pensou que Sarah não tinha comido bolo no aniversário dela, e ele queria compensar isso. Quando Sarah viu Eun-hao com um bolo e velas, ela sentiu um calor estranho por dentro. Sarah disse: recebi uma flor no meu aniversário cujo significado era a felicidade virá. Eun-hao ficou chocado ao ouvir isso, e sua expressão ficou ainda mais complicada. Sarah respirou fundo e sentiu como se entendesse as emoções de Eun-hao. Sem dizer mais nada, Sarah se virou e foi embora. Eun-hao ficou segurando o bolo como se tivesse sido rejeitado. De volta ao escritório, Sarah não reagiu da maneira usual. Ela não ficou ansiosa, não chorou e não se sentiu triste. Em vez disso, ela juntou as mãos e rezou como se estivesse desejando o retorno de Eun-hao. Eun-hao, ainda incapaz de entender a rejeição de Sarah, continuava a revirar suas palavras na cabeça. Ao passar por uma floricultura, ele não conseguiu resistir à sua curiosidade. Ele perguntou ao lojista qual flor tinha a linguagem das flores, felicidade que vem. O lojista mostrou-lhe a calêndula, um dourado mal me quer, e disse que esta flor tinha outro significado: amor compassivo e tristeza pela separação. Naquele momento, Sarah também estava olhando para a mesma flor e lendo o mesmo significado. Então, um dia, Sarah viu Eun-hao vindo encontrá-la novamente, e em sua mão estava aquela mesma calêndula dourada. Assim que Sarah se aproximou dele, Eun-hao estendeu a flor para ela. A esperança de Sarah rapidamente se transformou em decepção. O gesto de Eun-hao foi tão doloroso para ela, porque ela entendeu que sua gentileza estava, na verdade, machucando-a ainda mais.
Desta vez, Sarah não perdeu mais tempo, virou-se e foi embora. Mas Yoon-hao disse algo. Sarah deu-lhe um olhar profundo e depois respondeu. Yoon-hao ainda estava confuso. Talvez por algum tempo, seus sentimentos por Sarah tenham mudado, mas essa mudança foi muito difícil para ele. E ele decidiu que enfrentaria esse obstáculo sozinho. Um visitante inesperado chegou ao escritório de Sarah hoje. Era um homem que veio intencionalmente para dar a Sarah uma mensagem especial. O nome dele era Choi Ki-ho, que estava voltando para a Coreia do Sul. Quando Sarah ouviu isso, seu rosto ficou bastante complicado. Sarah sabia que, apesar de ter nascido de seu pai e de sua ex-esposa, ela era uma candidata à herança. Mas seu irmão, Shu Zi-yu, que era o verdadeiro neto do presidente Lin, era mais elegível. Agora, se Sarah tivesse que competir com seu irmão, ela precisaria de algum apoio externo. E Choi Ki-ho era esse apoio, que havia sido discutido anteriormente para casamento. Sarah sentia que este casamento era apenas um negócio. Mas agora que Yoon-hao entrou na sua vida, ela estava confusa. Se ela não se casasse, perderia a disputa pela herança com seu irmão. Mas se ela se casasse, o que aconteceria com Yoon-hao? Olhando para a flor de calêndula em seu escritório, Sarah reuniu coragem de dentro. Ela imediatamente ligou para Yoon-hao. Yoon-hao estava na igreja naquele momento, conversando com o padre sobre seus sentimentos. O padre disse a ele que talvez, se vestisse a túnica do padre, ele encontraria respostas para suas decisões. Yoon-hao seguiu o conselho do padre e começou a caminhar em direção à entrada da igreja com a túnica do padre. Naquele momento, Sarah também chegou à igreja, e ver Yoon-hao fez seu coração amolecer um pouco. Ela pensou que talvez Yoon-hao tivesse tomado suas decisões e agora estava pronto. Sarah viu Yoon-hao descer as escadas, e lágrimas encheram seus olhos. Yoon-hao percebeu que Sarah precisava entender, mas naquele momento, Sarah parou de ouvir. Yoon-hao seguiu Sarah e chegou à casa dela. Sarah sentiu que ele estava tentando justificar suas ações, mas Yoon-hao disse: "Eu sei que você é casada. Seu noivo é Choi Ki-ho." O rosto de Sarah mudou instantaneamente porque, embora ela estivesse realmente em um relacionamento com seu noivo, nunca havia compartilhado seus verdadeiros sentimentos. Naquele momento, Choi Ki-ho também entrou. Ele era o noivo de Sarah, e com sua atitude nobre, ele olhou para os dois. Sarah sabia que não era hora de conversar, então disse a Yoon-hao para ir embora. Choi Ki-ho, entrando e mostrando sua autoridade, lembrou Sarah de que tudo era negócio para ele. Ele lhe disse que tinha um ponto fraco em relação a Shu Zi-yu. Sarah achou que essa informação poderia ser importante. Sarah foi ver seu irmão, Shu Zi-yu, e olhou os registros médicos que Choi Ki-ho havia dado. Shu Zi-yu tinha uma cegueira facial séria, após um acidente. Se Sarah tivesse que fazer algo contra seu irmão, isso poderia ser uma falha fatal. Mas quando Sarah percebeu isso, seu coração se acalmou. Ela se opôs a Choi Ki-ho. Sarah então mudou sua postura tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Choi Ki-ho não gostou dessa mudança e, com raiva, jogou o dinheiro na estrada. Sarah sentiu um pouco de ódio ao ver isso. Naquele momento, Sarah decidiu convidar Yoon-hao para um encontro. Mas quando Yoon-hao viu uma bolsa nova na loja, ele meio que ignorou o convite de Sarah. Mas Sarah pegou seu cartão Black e comprou todas as bolsas de luxo. Então, tanto Yoon-hao quanto Sarah foram a uma pequena barraca de rua. O humor de Sarah ainda estava um pouco misto, mas seu coração havia se suavizado um pouco, como se algo velho e novo estivesse se misturando. A mente de Sarah estava um pouco triste ao pensar que Yoon-hao agora havia se tornado padre, então ela estava tentando mostrar suas emoções de forma muito casual. Quando Yoon-hao percebeu seu comportamento, ele disse diretamente a ela. Sarah suavemente respondeu que ela era uma mulher ruim e falsa, e que ela apenas queria que eles permanecessem amigos. Yoon-hao sorriu um pouco, e Sarah apenas continuou olhando para ele. No dia seguinte, Sarah contou a todos no banquete de sua família sobre sua decisão. Ela disse abertamente a todos que não se casaria com Choi Ki-ho, pois não o amava de jeito nenhum. O pai de Sarah apoiou sua decisão e felizmente ficou ao seu lado. O irmão de Sarah já sabia que a decisão de Sarah não era apenas sobre não se casar com Choi Ki-ho, mas também sobre secretamente fazer algo contra seu irmão. Essa revelação aliviou o coração de todos, e o obstáculo do casamento foi removido. Depois do jantar, Sarah e seu irmão estavam saindo de casa. Foi a primeira vez que Sarah realmente chamou seu irmão e expressou suas decisões. Sarah pensou que agora ela não precisava mais disputar a herança com o irmão, pois havia algo mais importante para ela, uma outra boa decisão. Alguns dias depois, Choi Ki-ho descobriu que o casamento estava cancelado. Ele foi furiosamente até o escritório de Sarah. Sarah, calma, disse a ele que queria encerrar o casamento. Choi Ki-ho ficou muito bravo e disse: "Só estava ajudando você porque achei que você estava desamparada." E então ele a ameaçou. Mas quando Sarah não respondeu, Choi Ki-ho conteve a raiva e saiu do escritório. Sarah olhou silenciosamente para Yoon-hao, que ainda estava firme em sua decisão. Sarah tinha um sorriso no rosto. Sua decisão estava absolutamente correta. Yoon-hao foi para casa e conversou com sua família, depois de muito tempo. Sua família, que antes se opunha à sua decisão de se tornar padre, agora o apoiava. Yoon-hao se sentiu um pouco desconfortável, pois achou o momento desconfortável. Ele não disse nada e foi para o seu quarto. Seus pais não disseram nada, mas sua irmã entendeu tudo. A irmã dele imediatamente perguntou a Yoon-hao se ele estava em um relacionamento com alguém. Ela mostrou muita curiosidade e incomodou Yoon-hao. Nesse meio tempo, um carro de luxo parou perto de Yoon-hao e sua irmã. A irmã dele viu o carro e então notou uma mulher bonita saindo dele. Ela pensou: "Quem é essa?" E surpresa, ela disse: "Yoon-hao escolheu uma garota tão bonita para si mesmo?" Sarah pensou que seu irmão deixaria Yoon-hao, então ela ficou um pouco preocupada. Yoon-hao estava confuso, mas ele se divertiu com Sarah no carro. Eles tornaram um relacionamento oficial e saíram para jantar. Lá discutiram seus planos futuros. Yoon-hao disse que agora que ele não estava se tornando padre, ele estava pensando em encontrar outro trabalho. Quando Sarah ouviu que Yoon-hao estava pensando em se tornar juiz, ela ficou um pouco chocada, já que os exames judiciais na Coreia do Sul são muito difíceis. Mas Yoon-hao sorriu e disse a ela que ele se formou no departamento de Direito da Universidade de Seul, então era bastante viável para ele.
Sarah percebeu que era por isso que a família de Eun-hao não queria que ele se tornasse padre, porque é difícil para qualquer família aceitar tal escolha de carreira para seu filho. Depois do jantar, Sarah se ofereceu para deixar Eun-hao em casa. Eles conversaram sobre conhecer os pais um do outro, e Eun-hao sentiu que ver o status da família de Sarah poderia colocar muita pressão sobre ele. Quando Sarah saiu para deixar Eun-hao, ela disse: "Você não pagou a tarifa do carro?" Eun-hao ficou um pouco confuso, mas finalmente decidiu deixar Sarah. No dia seguinte, quando Sarah foi buscar Eun-hao na escola, um colega de classe chamou sua atenção. Sarah inicialmente queria ignorá-lo, mas ao ver Eun-hao, a colega de classe ficou um pouco ciumenta. Sarah percebeu que Eun-hao não gostava mais do ciúme dele. Sarah entendeu que durante esse tempo, o relacionamento deles havia mudado. Agora, Eun-hao estava se sentindo possessivo em relação a Sarah, e Sarah pensou que mal-entendidos poderiam surgir no futuro. Então ela decidiu tirar um dia de folga para dar algum espaço a Eun-hao e visitar a casa dele para conversar com os pais. Quando Sarah foi à casa de Eun-hao, ela disse diretamente aos pais dele que precisavam conversar sobre a profissão deles. Isso iria chocá-los, mas o objetivo de Sarah era mostrar a Eun-hao que o relacionamento deles não era mais apenas entre eles, mas havia se tornado um compromisso formal. Depois disso, as vidas de Sarah e Eun-hao ficaram mais confortáveis e relaxadas, e eles estavam resolvendo a pressão entre suas famílias primeiro antes de resolvê-la entre si. Eles começaram a passar tempo juntos em seu próprio mundo, e agora não tinham medo de nada. E com isso, esta história termina.